As Forças Armadas da Ucrânia estão mobilizando neste momento, sabe quem? Policiais, meus amigos e minhas amigas. É isso mesmo. 3 brigadas de policiais serão formadas e serão enviadas para o front. Quero comentar também com vocês sobre a bomba FAB, né, que está mudando o curso dessa guerra. Essa bomba que é um armamento muito sofisticado, embora não seja tanto assim. Quero comentar sobre isso. Ela é importante porque ela tem algo de tradicional e algo de muito moderno, a bomba FAB, né? Ela será utilizada de forma intensa, sabe onde? Em Volchansk, local em que a Rússia está vencendo o conflito contra a Ucrânia, neste que é o maior fronte da guerra neste momento, tá? Pois bem, a Rússia vai utilizar-se bastante das bombas FABs a partir de agora lá em Volchansk, tá? Olha só, as Forças Armadas da Ucrânia também estão a lamentar, neste momento, uma decisão dos Estados Unidos, é isso mesmo, uma decisão do governo americano, né, que determinou que tipo de ataque, né, a Ucrânia pode e deve fazer a partir de agora à profundidade do território russo. Foi uma decisão importante e que surge, né, também como um efeito, né, daquele ataque a Sebastopol. Aparentemente, as Forças Armadas americanas, né, entregaram ali para o comando político e também para o comando militar dos Estados Unidos, né, uma impressão sobre os perigos que seria uma escalada entre os dois países. Apesar disso, também quero comentar sobre um drone, né, estadunidense, um drone importante aí, né, o Thomas Rock, né, que teria sido abatido, não se sabe muito bem sobre isso ainda, pelas Forças Armadas da Rússia, né, o que geraria um problema sério entre Estados Unidos e Rússia, em virtude de que esse drone teria sido abatido, né, nos céus do Mar Negro, né, em um local ali né, de um espaço aéreo internacional, e não propriamente o espaço aéreo ucraniano ou russo, né? Além disso, né, comentar também sobre a questão dos aqueles ataques que a Rússia fez ontem, né, que um dos ataques eliminou muitos mercenários, soldados e oficiais da Ucrânia. No outro ataque, teve gente da OTAN, né, que foi embora. Foi dessa para uma pior, né, já que eles não merecem que vão dessa para uma melhor, né? Pois bem, teve tudo isso aí. Olha só, antes disso, agradecer muito a sua gentileza de estar aqui comigo neste canal, né, melhorando muito esse projeto, ajudando muito na construção desse projeto. Ponderações com o José Novales. Muito obrigado pela generosidade do seu apoio. Esteja você em quaisquer lugares desse imenso mundão de nosso Deus. Muito obrigado. Ó, já chegamos a 32 mil inscritos. Então agora, vamos tentar construir os 33 mil, para depois a gente sonhar com um pouco mais, né? E quem sabe chegarmos ao final do ano com 35 mil, 50 mil, Josa, 50 mil inscritos aqui no canal Ponderações com o Josa Novales. Evidentemente que o êxito deste canal se deve muito mais ao seu apoio do que propriamente do trabalho que estou a fazer aqui, né? A junção das duas coisas, por certo que sim, mas o que seria do projeto, o que seria de mim se não fosse a ajuda de vocês? Abraço terno, portanto, aos meus irmãos e irmãs que estão me ajudando aí em vários lugares, né? Na Mãe África, que é a mãe de todos nós, né? Na Oceania, na Europa, na América Latina, enfim, na Ásia, na América do Sul, no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que é a cidade que eu moro, né? Que eu vivo. A minha cidade de São Paulo. Vamos lá, gente. Olha só, as Forças Armadas da Ucrânia, neste momento, estão aí com um problema, né? Por quê? Porque tá faltando gente, né, no front. O curioso é que a Ucrânia tem mobilizado muito, né? Muito, constantemente. Tem enviado essas pessoas aí, que na verdade muitas vezes são mais pessoas do que propriamente soldados, continuam a ser pessoas, né? Porque o treinamento que recebem não faz com que essas pessoas se tornem propriamente soldados. Mas a Ucrânia está mobilizando muita gente, está conseguindo mobilizar. Uma verdade neste caso é que de fato está conseguindo mobilizar muita gente. Uma outra verdade, contudo, é de que esses mobilizados não têm a devida preparação, como todo mundo sabe, porque o tempo de treinamento tem se encurtado cada vez mais, né, para essas pessoas, né? Agora, de fato, a Ucrânia tem feito, sim, mobilizações. Ainda assim, em virtude até do aumento constante do número de eliminados do front, sobretudo eliminados de forma fatal, a Ucrânia está a viver uma situação muito difícil, né? Então precisa continuar a mobilizar as suas pessoas. Contudo, lá na Ucrânia ainda existem indústrias, né? Ainda que poucas, ainda com problemas, sim, ainda existe o comércio, né? Ainda que afetado pela guerra, por certo que sim, mas ainda existe o terceiro setor, né? Então veja, existe uma pressão também social para que o governo não fique o tempo inteiro mobilizando os trabalhadores, né?
O que fez agora o Zelensky? Ele resolveu, né, ele e o comando militar, evidentemente, ambos resolveram fazer o quê? Mobilizar policiais, né? Então foi formado ali 3 brigadas de policiais, 3 brigadas que vão ser enviadas para o front, né? Uma brigada era de policiais, né, de patrulha, né? Aqueles que ficam patrulhando as ruas e também as estradas da Ucrânia. Foi montada aí, portanto, aí com esses policiais, né? A outra brigada se referia a soldados especiais, para ações especiais, para ações investigativas, enfim. Também foi enviada também foi formada, né, e será enviada para o front. Contudo, o treinamento para essas brigadas será um treinamento muito mais importante, muito mais... não é que vai mandar policial para o front com a mesma preparação que os civis, né? Os policiais já teriam, em teoria, ali uma preparação até maior, né? Mas eles receberão a preparação que os civis que são recrutados hoje não recebem pelo comando militar ucraniano, tá? Então são 3, portanto, brigadas, totalizando aí 8 mil policiais, né? Então 8 mil policiais vão sair das ruas ucranianas e irão para o front. Irão para a linha de frente, tá? Irão diretamente para a linha de frente para batalhar lá diante das Forças Armadas da Rússia, tá? Muitos deles irão para Volchansk, tá? Então, assim, gente, é uma situação bastante inusitada, né? Porque ao mesmo tempo que você manda policiais ali para o front, aumentando o efetivo de militares, retira, né, da sociedade os policiais que cuidam da segurança, né? Já está a aumentar muito a violência na Ucrânia, como todo mundo sabe. Então, se ele retira, né, se o governo retira essas 3 brigadas e manda para o front, a situação pode piorar ainda muito mais, tá? O The Washington Post, né, gente, fez uma matéria interessante falando sobre a decisão do governo americano, que para o The Washington Post, essa decisão é importante para o governo da Rússia, né? Por quê? Porque qual é a decisão do governo americano? Olha, a Ucrânia só pode atingir a Rússia, né, até 100 quilômetros. Evidentemente que ainda é uma agressão, né? Mas é uma agressão menor, se a gente parar e pensar por quê, eu vou explicar. Veja, a Ucrânia, portanto, tem autorização agora para utilizar-se das armas americanas para atingir até 100 quilômetros da profundidade do território russo, tá? Qual é o problema aí? O problema aí, evidentemente, é que para a Rússia é que continua a haver autorização e os ataques poderão acontecer sobre o território da Rússia, né? 100 quilômetros, contudo, não é nada para a profundidade do território russo, né? Sabe por quê? Porque grande parte das bases, né, da Federação da Rússia estão a muito mais de 100 quilômetros. A Rússia utiliza-se de um treinamento muito poderoso para os seus militares, por exemplo, a muito mais de 100 quilômetros. Os depósitos de munição, depósitos de armas da Federação da Rússia, na sua maioria, ficam muito mais do que 100 quilômetros, realmente ficam muito mais distante, né? Então as bases aéreas também, enfim, tudo isso fica a mais de 100 quilômetros e não serão atacados pela Federação, não serão atacados pela Ucrânia com armas norte-americanas. Ao mesmo tempo, esse tipo de decisão do governo americano, né, e eles sabem perfeitamente que essas bases, enfim, ficam a mais de 100 quilômetros, né? Ao mesmo tempo, essa decisão escancara a pouca preocupação que o governo americano tem com os civis da Rússia, né? Porque está tudo muito bem atingir até 100 quilômetros. Só que a Ucrânia vai utilizar-se muito, preferencialmente, dos ataques aos civis, em virtude de que não tem muita coisa assim, evidentemente que tem, mas não tem tanta coisa assim para atingir. Estrategicamente não atinge muito a Rússia com esses ataques a apenas 100 km de distância no território da Federação da Rússia. Vocês entenderam qual é a questão? Nunca há preocupação com os civis, né? Os civis de Sebastopol foram atacados profundamente. Acredito até que a repercussão foi um tanto quanto negativa para o governo americano, e também isso ali fez com que o governo americano decidisse, né, sobre essa questão. A Ucrânia não poderá atingir mais de 100 quilômetros na Federação da Rússia, mas o ataque às pessoas, de certa forma, como a gente viu, vai continuar, evidentemente, se a Rússia não conseguir evitar esses ataques. Lembrando que foram 5 mísseis jogados contra as praias, né, de Sebastopol, e apenas um que passou pela defesa antiaérea da Rússia, né? Sempre vai passar, acontece, infelizmente, foi o que aconteceu também, né? Então, a gente tem ali essa questão aí, né? Os americanos não estão realmente preocupados com os civis, eles nunca estão preocupados, evidentemente. Houve uma preocupação manifesta por muita gente na Ucrânia,
sobretudo no comando militar, pela transferência do Ginatov, né, que estava ali na frente sul, estava ali em Kherson, né, e ele foi transferido para a frente norte, né, onde estava praticamente ali o antigo comandante das Forças Armadas, das Forças Conjuntas, né, da Ucrânia, né, ele foi retirado do fronte, né, o general Sodor, né, ele foi retirado do fronte, e o Ginatov, que era o brigadeiro-general Ginatov, né, Andrei Ginatov, ele cuidava da frente em Kherson, né, estava apanhando bastante lá em Kherson, mas estava apanhando muito menos, né, do que se esperava, de certa forma. Há assim, há pouca, na verdade, luz sobre a competência dos generais ucranianos, né? Agora, evidentemente que não podemos desprezar a competência do Ginatov. Ele não é tão ruim assim como outros, né, o são. Na minha opinião, o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o Syrskyi, ele é incompetente. O Ginatov seria menos incompetente do que o Syrskyi, né? Então ele vai para a frente norte. Qual é a preocupação? A preocupação lá na Ucrânia é de que pode haver um fortalecimento brutal das Forças Armadas da Rússia ali na parte sul, ali em Kherson, né? Havia já uma desvantagem, uma correlação de forças desfavorável para a Ucrânia na frente ali de Kherson, e com a retirada do Ginatov dali, a situação pode ficar muito mais complicada. Por que ele foi para a frente norte, né? Porque as Forças Armadas da Rússia estão conseguindo avanços significativos em Toretsk, que é uma frente importante lá no norte, e ao mesmo tempo as Forças Armadas da Rússia estão conseguindo êxitos gigantescos em Volchansk, né? Então foi em virtude disso. Agora, ao mesmo tempo que as Forças Armadas da Ucrânia, que soldados das Forças Armadas da Ucrânia revelam que a saída de Ginatov do sul pode ser negativa, eles entendem que tampouco ele vai conseguir mudar as coisas lá na frente norte. Por quê? Porque lá não depende somente do comando. O que está acontecendo na frente norte é que a Rússia tem sofisticado bastante as suas ações. Para vocês terem ideia, lá em Volchansk pode cair, gente, nas próximas semanas para as Forças Armadas da Rússia, tá? O curioso dessa história é que a Rússia já teve mais de 75% do território da cidade e neste momento não tem essa totalidade toda. Mas a ocupação que a Rússia faz hoje sobre Volchansk apresenta uma qualidade muito superior ao que era no começo ali da tomada da cidade. A Rússia, por exemplo, tirou e vem retirando quando pode, sempre vem retirando, não foi de uma vez só que isso aconteceu. As suas tropas de alguns locais da cidade, né, atrai os ucranianos e depois fazem ali um contra-ataque poderosíssimo, né? Então o que está acontecendo é que a Ucrânia está perdendo muita gente nessa frente, já se fala que vai cair a cidade a qualquer momento, só que tem mais uma notícia terrível para a Ucrânia. As Forças Armadas da Rússia resolveram que vão utilizar massivamente as bombas FAB 3000 lá em Volchansk, gente. É isso mesmo. Essa bomba, é válido sempre recordar, quem tem essa bomba até o momento, pelo que se consta, pelo que se sabe, é a Federação da Rússia. Nenhum outro país possui essas bombas. A OTAN já investiga, inclusive, a possibilidade de passar a construí-las. Detalhe importante é que a Rússia, na verdade, a Rússia não precisa obrigatoriamente fabricar essas bombas. O que a Rússia precisa, na verdade, é sofisticar um arsenal colossal, né, da época soviética, de bombas, né, gente, que eram mais tradicionais e que neste momento receberam a sofisticação para ganhar esse módulo aí de universal de planejamento aí, né, e correção, né. Então na verdade, o que está acontecendo agora é que a Rússia está pegando todo aquele arsenal de bombas, né, está sofisticando essas bombas, gerando esse módulo de planeamento aí e tal, esse módulo de correção e assim, ela tem essa bomba, portanto, algo de muito tradicional e ela tem ao mesmo tempo algo de muito sofisticado, né? Essa correção, né? Esse deslizamento que ela faz no ar é algo que impressiona muito por ser uma bomba extremamente pesada, 3.000 quilos, ela consegue se deslizar, né, no ar, ela consegue corrigir, né, a sua caminhada, ela desvia, depois volta, tal, enfim, e evidentemente cai no máximo a 10 metros do objetivo. É impressionante. Um outro detalhe sobre a bomba FAB 3000 é que ela pode ser lançada por aviões das Forças Armadas da Rússia a uma altura gigantesca, né? O que faz com que, porque essa bomba ela tem muita autonomia quando ela é jogada, ela faz o seu serviço, o avião já fez a parte dele, então agora tchau avião,
pode ir embora, pode se recolher, gerando segurança para o piloto, inclusive, né? Porque agora é comigo, segundo a Bomba Fábio, né? Então ela mesma dá conta, né, de fazer o serviço, né? Então ela entende o que está acontecendo, ela tem leitura do que está acontecendo, ela vai deslizando, ela vai se corrigindo sua rota até chegar ao objetivo. E ao mesmo tempo, os aviões russos não conseguem ser detectados em virtude da altura pelo sistema antiaéreo das Forças Armadas da Ucrânia e da OTAN. Entendem o que está acontecendo? Por isso que está mudando, porque quando a bomba Fábio é jogada, né, não há como, né, as Forças Armadas da Ucrânia assim, a destruir o avião russo, né? Ao mesmo tempo, não consegue até o momento, em virtude do que essa bomba consegue fazer, vai deslizando pelo ar, vai se, enfim, tá muito difícil também de destruir essa bomba, que até agora nenhuma delas foi destruída. A Rússia determinou, né, para o comando russo determinou que essas bombas serão utilizadas agora em larga escala em Volchansk, meus amigos e minhas amigas, o que pode gerar um problema gigantesco aí para as Forças Armadas ucranianas. Um drone Tomahawk, né, teria sido destruído pela Federação da Rússia, gente. Esse drone, qual é o problema? Ele estaria no Mar Negro, no céu livre, no céu internacional, né, nas nuvens internacionais, e não propriamente no território da Ucrânia ou no território da Rússia. Se a Rússia abate, na verdade, esse drone, né, então é como se estivesse abatendo, por exemplo, uma aeronave norte-americana, né. Então isso gera evidentemente um desconforto, as partes já estão tentando tratar de falar que não foi bem assim tal, não se tem propriamente informação sobre isso, é bem provável que não se fale muito disso até, é bem provável que se os Estados Unidos tiverem entendimento que de fato esse drone Tomahawk foi abatido, né, numa área internacional, é muito provável que, né, que alegue que não, que nada disso aconteceu, enfim e tal. A situação é bastante tensa nesse caso, né? Não se tem até agora informações muito precisas sobre o drone. O que se sabe é que o drone sumiu. Ninguém sabe onde foi parar o tal do drone Tomahawk. Então, se de fato os Estados Unidos criarem uma narrativa aí de que não foi atacado pela Rússia, vai ter que falar onde está o drone, né? Porque ninguém sabe até agora onde estaria esse drone aí Tomahawk que foi utilizado, tá, para detectar o alvo, né, civil, né, lá em Sebastopol, e determinou que os atacantes, né, atacassem aquela área ali, né. Então, agora, ao mesmo tempo, se a Rússia fez esse ataque, sabia perfeitamente o que está fazendo, evidentemente, e aí fica uma questão. Outros drones, né, americanos voarão sobre o Mar Negro para determinar, entregar posições para as Forças Armadas da Ucrânia a partir de agora. Se isso acontecer, a Rússia vai voltar a destruí-los. Então é uma situação muito diferente. A Rússia não costuma ter essa atitude, e se realmente destruiu, mostra que está perdendo a paciência com a OTAN, né? Então, assim, uma outra coisa muito importante aí que eu queria falar para vocês é sobre a questão de Volchansk, né? Ainda sobre Volchansk, né? Como eu disse, essa área pode ser tomada a qualquer momento aí, talvez 2, 3 semanas, essa área... Não, 2, 3 semanas eu acho um pouco otimista, mas até porque, gente, veja, qual é o problema da gente fazer prognóstico em relação às ações das Forças Armadas da Rússia? Pelo que se vê no ambiente, um especialista diria, em 2, 3 semanas, Volchansk pode cair em mãos russas. O problema é que a gente não sabe o que pensam os russos, né? Eles podem perfeitamente continuar com essa frente aberta durante um bom tempo para desgastar as Forças Armadas da Ucrânia e da OTAN. Não é isso? É isso. Então nós não sabemos. Então, tudo indica, contudo, que ainda que Volchansk não seja conquistada pela Rússia nas próximas semanas, ainda assim está tudo muito bem lá. A correlação de forças é muito favorável à Federação da Rússia, tá? Em suma, a invasão segue ali numa situação ali muito pouco debatida neste momento, mas a Rússia está tomando conta ali de muitas posições também naquela região. O ataque que foi feito ontem pelas Forças Armadas da Rússia, né, foram 2 ataques importantes. Em um deles, né, foram eliminados mercenários oficiais da Ucrânia, soldados de alta patente ucraniana, todos foram eliminados ali do fronte. No outro ataque, né, gente, que não foi necessariamente com a bomba Fábio, né, foram eliminados, se sabe neste momento que foram eliminados muitos soldados da Ucrânia também, mas, sobretudo, foram eliminados, sabe-se no momento que 10 instrutores da OTAN, gente da OTAN, foi eliminada do fronte de forma fatal, tá? 10 mortos aí, que se sabe, fora alguns feridos a partir do ataque da Federação da Rússia. Os instrutores estavam lá porque eles estavam a ensinar os ucranianos como operar os mísseis ATACMS, né? Esse sistema de mísseis aí. Então,
no mínimo 10 instrutores, já se sabe, foram mandados dessa para uma pior, e tomara que, né, vão para pior mesmo, né? Então é mais um dado importante sobre, ainda, né, sobre aquele ataque feito pela Rússia, que foi uma resposta ao ataque feito a Sebastopol. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela generosidade de ficar comigo até o final deste vídeo.